Boa noite a todos, começando mais um Diário Cast. Hoje o papo é empreendedorismo e eu tô com um ícone local aqui, alguém que vocês conhecem, você que é de Santos já ouviu falar dele, com certeza, tá certo? Eu tô aqui com nada menos do que Pedro Sanches. Boa noite, Pedro. Boa noite, tudo bem? Tudo Boa bom, noite. Pedro? Boa Tudo bem, noite. tudo bem. Vamos lá. Pedro, a gente sabe que você tem uma história que ela não começa aqui em Santos, né? A gente conversou aqui, a gente fez uma pré-conversa aqui, né, semana Certo. passada. E aí eu quero saber como nasceu, né, em Leme, né? Você nasceu em Leme e teve uma infância ligada ao campo, né? Como que foi crescer no campo? Você trabalhou na roça? Explica um pouco pra gente como que foi o início de tudo. Então, na verdade, é que você falou, eu sou de Leme, né, que é uma cidade média, né, de 100 mil habitantes médio. Comecei muito cedo, trabalhando na roça, aos 7, 8 anos já. Cuidava dos cavalos pro meu pai, lembro muito dessa parte. E depois comecei a ajudar meu pai na roça, aos 7, 8 anos. E a partir dos 12, praticamente, eu já fui trabalhar direto para a roça mesmo, assim, com meu pai, ajudar meu pai em fazenda, roça, plantação, colheita. Foi E, assim. e em que momento você sentiu que precisava buscar algo além, né, do que tinha lá na sua cidade natal? Então, eu vim para Santos há mais ou menos aos 16 anos, nessas excursão de turista aí de um dia, né. E aí, cara, me encantei, falei: "Pô, acho que é essa cidade que eu vou escolher para mim". E aí coloquei aquilo na cabeça, aí fiquei mais lá 2 anos, até completar 18 anos, e aí 18 anos e meio eu vim para Santos. E aí você lembra qual que foi o maior choque, assim, quando você chegou em Santos, você chegou em definitivo aqui, né? Você falou: "Caramba, cheguei aqui na cidade, né, não tô mais em Leme, é onde eu quero seguir a minha história". Qual foi o que mais te surpreendeu nessa história? Então, eu era muito novo, né, quando eu cheguei aqui, cara, foi difícil, porque eu falei: "E agora?". Tinha dinheiro para passar uns 15 dias, né, mais ou menos. E aí eu fui morar numa pensão, tentar arrumar um trabalho. Mas foi difícil porque, assim, eu fiquei uns 10 dias procurando trabalho, então nada abria as portas para mim. Então eu saía de manhã com o recorte do jornal, ia atrás de trabalho, qualquer trabalho. E um dia, assim, os caras da pensão falavam: "Você tem que ir cedo, 7 horas da manhã você tem que correr atrás e se não chegar lá depois das 8, 9 horas, ninguém vai te contratar". E um dia eu lembro até hoje, assim, eu estava com um recorte que eu já tinha em 2 lugares, e chamava Copa de Bar, Praça dos Andradas 7. Eu falei: "Caramba, 11 horas, o que que eu vou fazer lá?". Mas aí eu fui, Vou arriscar. vou me arriscar. E aí eu cheguei lá, o português, assim, olhou pra mim, eu falei: "Aqui que tá precisando de Copa de Bar?". Ele olhou, saiu e falou assim: "É, tô precisando, você é da onde?". Eu falei: "Sou do interior de São Paulo". Aí ele falou pra mim: "Olha, não contrato pessoas de São Paulo, paulista, só contrato pessoas do norte". Olha só. Eu falei: "Mas por quê?". Ele falou: "É, porque o pessoal daqui, da região, não gosta muito de trabalhar, então pega o pessoal do norte". Aí eu peguei e falei: "Mas eu se você me dá uma oportunidade". Aí foi quando eu tirei a carteira de trabalho e mostrei pra ele, que eu tinha o registro. E aí ele olhou minha carteira e falou: "Pô, mas você estava trabalhando até 10 dias atrás". E eu fazia os contratos, no interior era contratinho de nas usinas, né, nos lugares que trabalhava. E aí eu lembro que até hoje ele falou: "E se eu te dar uma oportunidade, você pode começar quando?". Eu falei: "Quando você quiser". Ele falou: "Pode ser agora?". Eu falei: "Pode". Aí eu comecei, e a partir daquele dia eu falei: "Nunca mais vou ficar desempregado". E aí eu lembro que você me contou, eu achei isso muito interessante, que você foi morar num lugar, né, era um lugar que ele cedia pra vocês morarem, é isso? Então, lá era assim, eu morava numa pensão na Constituição e lá morava o pessoal do norte, né, que tinha uns quartos lá.
E aí ele falou, depois de uns 6 meses, se eu queria morar lá. Aí eu falei, lógico que eu quero, que eu vou, né? É uma economia para mim, né? Eu vou deixar de gastar um dinheiro que eu pagava para dormir na pensão, né? E aí eu fui morar lá, fiquei 2 anos e meio. Só que tinha um desafio, né? Desafio que você morava lá, mas com direito a nada. É, Com direito água a nada. fria. Então dizer assim, cara, eu fiquei 2 anos e meio tomando banho de água fria ali, que é o que tinha, né? Então eu tive que aguentar essa fase aí. Mas foi legal, aprendi muito com isso aí também. Foi bom também. Ele me deu uma oportunidade, mas da forma dele, né? Mas aí você folgava quantas vezes por semana nessa época? Então, naquela época, cara, eu assim, a gente trabalhava uma média de 12 horas por dia. Então eu trabalhava das 7 às 7 da noite, às 19, das 19 às 7 da manhã, entendeu? Então, assim, depois eu comecei a trabalhar de dia e comecei a ajudar nas mesas, né? Que foi quando ele colocava na hora do almoço para ajudar os garçons ali. E aí eu percebi que depois de uns 6 meses assim, ele falou para mim que eu era para ia dar uma oportunidade para mim como garçom, né? Eu achei que eu não estava preparado, mas ele E você, sabia que eu estava preparado. e você também estava buscando, né? Você estava galgando ali, né? Um espaço maior. Ele era uma porta de entrada, mas você estava buscando, né? Tá agarrando tudo, né, cara? Com toda a força ali. Falei, não pode deixar escapar essa oportunidade. Você já tinha isso dentro de você, né? Que você queria galgar algumas etapas aqui em Santos, né? Que você não veio para ser um copeiro aqui em Santos. E ali foi uma grande porta de entrada. Dali você passou a ser garçom, tá? E eu lembro também que você me contou, que eu achei muito legal isso, que você não tinha folga, né? Você tomava banho de água gelada, mas você almoçava e jantava, né? Você não tinha nem onde gastar seu dinheiro. Você tomou uma primeira providência nesse momento, né? Quando você fez a primeira economia, né? Qual que foi essa primeira providência, Pedro? Então, a primeira economia que eu fiz foi assim, quando eu cheguei em Santos, quando eu voltei 3 meses depois para o interior, não tinha muito telefone, contato, naquela época era assim, né? E eu tive uma surpresa, na verdade, meus pais estavam separados. E aí eu passei a cuidar da minha mãe, então eu tive que assumir esse compromisso. Comprar uma casa para minha mãe, né? E eu fiquei durante 25 anos cuidando da minha mãe e comprar uma casa para o meu pai. Então, os primeiros anos de trabalho, na verdade, eu não pensei em mim, eu pensei no meu pai e na minha mãe, né? Para poder ajudar eles, para poder. Depois eu fui pensar em mim, né? Começar. Então, lá, como eu economizava bem, né? Pô, eu comia, almoçava, jantava, tomava café e não tinha folga. E banho de água gelada ainda, Banho né? de água. Foi assim, foi 3 anos e 3 meses que eu fui lá, mas eu agradeço muito o seu Edson, que já faleceu, né? Mas ele me deu, abriu a primeira porta, né? Qual que era o nome do restaurante dele lá? Lá era Coelho. Coelho, Coelho, é. na Praça dos Andradas ali, muito Tinha 3 conhecido. restaurantes ali. Antigamente tinha o Valentim, Roque e Coelho. Então era tradicional, né? E Bem teve algum tradicional. momento que você pensou em desistir, voltar para Leme? Pô, o que mais teve, né, cara? Às vezes a gente até chorava, né, cara? Porque assim, eu saí do interior e tava super legal, porque eu morava com meus pais, mas eu tinha meus amigos. E a gente tava naquela fase dos anos 80 de discoteca, né? Então a gente estava numa fase de curtir bastante, né? Eu abri mão dos meus amigos, da família para vir para cá. Então, assim, todos os momentos pensava em voltar, né, cara? Mas tinha algo que falava, cara, tem que seguir em frente. Você não vai poder desistir agora. Mas eu sempre tive uma ligação muito forte com meu pai, me ensinou sempre a ser um cara de fé, né? Então, com Deus e fé. Eu acho que foi isso que me segurou bastante. O joelho no chão, né? E a meta à frente, né? Às vezes chorava, pensava, mas nunca vou desistir. E aí, fomos na luta. É isso. A gente está falando sobre empreendedorismo, né? Até um pouquinho antes daqui do episódio começar. Né? E eu quero que você fale, né, para quem está assistindo, né, o que esses trabalhos te ensinaram sobre atendimento, disciplina e relacionamento com pessoas. Cara, me ensinou muito, cara, porque eu, quando eu cheguei da roça e comecei a conviver com no dia a dia do atendimento de pessoas, então isso fez uma diferença muito grande. Eu percebi assim que ali eu tinha que desenvolver, né, como pessoa, de atender, de entender a necessidade do outro, né?
Então para mim foi, assim, ter humildade, estar ali focado, né, no atendimento, disciplina, horário, compromisso mesmo com o trabalho e com a vida, né, isso eu acho que foi a diferença ali. E alguém acreditou em você no começo, Pedro, quando você ainda não era cabeleireiro? Olha, cara, assim, quem acho que acreditou mais em mim, não sei da onde veio, foi eu mesmo, assim. Porque eu percebia que quanto mais eu trabalhava e mais eu entendia o mundo, as pessoas, acho que era a forma que eu ia crescer mais, entendeu? Assim, as pessoas me deu oportunidade, mas eu tive que fazer a diferença. Então acho que foi isso aí. E acho que é isso que você passa hoje para sua equipe, né. Eu acho que essa história que você teve, vindo, né, de um princípio mais humilde, onde você precisou galgar um espaço, começar de baixo, eu acho que é isso que motiva, né, as pessoas que trabalham com você, até mesmo sua família, suas filhas, né, uma das suas filhas está aqui com a gente, a Bia, né, tá acompanhando, a gente conversou um pouquinho antes, tá. Mas me fala uma coisa, como que surgiu a ideia de fazer o curso de cabeleireiro? Como que surgiu, como aconteceu na tua vida isso, Pedro? Então, tem um irmão meu que ele começou toda essa história, né? Assim que eu vim para Santos, ele entrou de curso de cabelo. Ele é mais novo do que eu, 2 anos. E ele aos 16 já entrou. E ele sempre falava para mim: "Irmão, faz um curso para a gente trabalhar junto". Eu levei uns 2 anos, cara, eu achei falei: "Pô, mas não tem nada a ver comigo isso aí, eu acho que cabelo", porque essa profissão também, assim, na minha vida foi caindo, né, não foi uma escolha. Tudo que eu fui fazer, eu sempre fiz muito bem, né. E aí meu irmão sempre me incentivou, né, "Faz o curso", aí eu fui pesquisar sobre escola, aí falaram: "Ó, escolas melhores em São Paulo". Aí eu fui atrás de 2 escolas em São Paulo e eu me matriculei numa escola lá no Santana, que era na época a última estação do metrô, né, a Jabaquara e Santana. Só que tinha uma coisa assim, para mim fazer esse curso só tinha segunda-feira, e teria que fazer 3 dias por semana. Então é uma escola de japonês, né, e tal. Aí eles me proporam assim: "Então você começa às 9 da manhã e termina às 10 da noite, vai fazer os 3 dias num dia só". Aí eu chegava lá, saía daqui 6 da manhã. Chegava lá umas 8 e pouco, tomava café, fazia a parte de manhã, da tarde e saía lá 10 da noite. Aí foi assim durante uns 8 meses fazendo esse curso aí. E o que te encantou na profissão logo no início? Cara, eu comecei a entender, assim, que era uma profissão que as pessoas, assim, se encantavam. Eu fazia o trabalho e eu percebia, assim, que era uma troca, né. Eu atendia muita gente quando eu morava num kitnet, e eu atendia o pessoal do restaurante. Que trabalhava comigo, meus amigos, amigos dos amigos, mandava. Então, às vezes, no dia da minha folga, eu atendia lá 10, 20 pessoas no kitnet. Mas eu não cobrava nada, eu fazia aquilo por vontade e prazer mesmo. Um laboratório ali, Era né. um laboratório, Deus estava me preparando, eu não sabia também. E você já imaginava naquele momento que um dia teria um nome forte aqui em Santos? Olha, cara, eu nunca imaginei, eu sempre pensei em fazer o melhor, né, não ser o melhor, fazer o meu melhor todo dia, né. Porque eu acho que a preocupação de muita gente que eu vejo é assim: "Você tem que ser o melhor". Eu nunca pensei assim, eu sempre pensei de fazer o meu melhor todo dia. Que eu acho que tudo que a gente planta e semeia todo dia é o que a gente vai colher. Então, às vezes, hoje eu tenho uma colheita farta, assim, na minha vida, mas assim, só que todo dia plantando, né. Então, hoje graças a Deus eu tenho um nome, sou super respeitado no meio dos cabeleireiros e até pelos clientes, né. Então acho que eu consegui criar uma marca, um nome bem forte aí. Demorou uns 38, 40 anos, mas Mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar agora 38 anos, né, atrás, né. E você começou a carreira em um salão que depois acabou comprando. Conta pra gente como que foi esse processo. então, eu entrei nesse salão. O cara me convidou para fazer um teste, um dia, falou eu era cliente desse salão, Você era garçom ainda? eu era garçom. E eu cortava cabelo lá, eu chamava Status. E aí o João falou: "Você não quer fazer um teste aí?" Eu falei: "Pô, mas eu só corto cabelo em casa e no restaurante". Ele falou: "Não, faz um teste". E aí me arrumou 2 modelos para mim cortar. Aí eu cortei lá à noite, aí ele foi lá, conferiu, falou: "Pô, você tá pronto". Eu falei: "Como assim?" Ele falou: "Não, a cadeira é sua, você tá pronto aí, você
resolve lá o problema no restaurante e vem trabalhar comigo. E aí eu tomei essa decisão. Aí eu tive que, né, comecei no salão. Passou um ano, rapaz, o João falou: "Vou vender o salão". Eu falei: "E agora?". Ele falou: "Ah, eu tenho que oferecer para quem tá antes de você, né". Eu falei: "Não, tranquilo". E só que assim, eu era um cara que tinha uma reserva, e aí ele ofereceu para o pessoal que trabalhava com a gente lá, e a última opção seria eu. Aí ele chegou em mim e falou: "E você quer ficar com o salão?". Eu falei: "Quero, fico com o salão". Aí comprei o salão dele e assumi a equipe. Eu estava um ano no salão. Era uma equipe pequena, a gente era em 5, mas já foi um começo, né, mais responsabilidade. Esse salão é o que você dormia atrás? Foi, o salão foi a história que eu dormi atrás, né. Mais uma história. As pessoas não imaginam, né, o que tem por trás do empreendedorismo, né. Ah, o cara comprou o salão lá, mas o cara dormia atrás do salão, gente, vocês não estão entendendo. Aí eu fiz um propósito comigo que eu só sairia do salão quando eu comprasse meu primeiro apartamento. Aí eu fiquei 2 anos morando no fundo do salão. Muitos clientes eram atendidos ali, mas nem sabia que eu morava lá. Ó, pra quem não sabe, o Salão Status, ele ficava na galeria aqui no Gonzaga, né. Galeria Azevedo, entre a Rua Bahia e Ana Costa, Olha só, aqui faixa 15, é. aqui pertinho de onde a gente tá gravando, do lado aqui de onde a gente tá gravando, né. O que passou pela sua cabeça quando decidiu investir e assumir o próprio negócio? Então, aí eu na verdade, assim, esse salão, ele era uma cara muito masculina, e até aí tudo bem. A gente trabalhava muito bem, Era o foco do masculino, salão. é. É, vamos dizer que 90% era masculino, né. E eu continuei, aí eu resolvi mudar para Floriano, porque eu também estava investindo no meu irmão, e meu irmão queria uma área feminina, e eu percebi que eu tinha que mudar. Era o Ismael, né. É, o Ismael. E aí a gente foi para Floriano, e até aí tá tudo bem. O Ismael, a gente fez um investimento nele, ele aproveitou todas as oportunidades também que a vida que eu dei e que a vida deu para ele. Mas aí eu percebi que teria que eu mudar alguma coisa dentro da profissão também. Tá. E quais foram os maiores riscos e medos nessa fase? Cara, tudo que na horas da assim, eu acho de mudança na vida, como eu mudei de salão, eu perdi a equipe e tive que recomeçar do zero de novo, você sempre tem um medo, você acha que, né, você vai cair, que ali você tem família, tem compromisso. E eu perdi a minha equipe, depois de 5 anos tive que refazer de novo. Então foi um momento muito difícil para mim. Tive que ter uma recém-casado, já estava na segunda filha, né. Tá. Minha mulher não trabalhava, então foi um momento que marcou muito na minha vida. Que ano que era isso mais ou menos, Pedro? Só pra gente ter uma ideia. Esse ano, cara, faz 30, foi mais ou menos em 90, 89, Ah, é recente, né, se for pra analisar, né, 30 anos atrás. 30 anos atrás. E qual foi a diferença entre ser apenas profissional e se tornar empreendedor? Então, é que você falou, ser profissional, eu acho que é você fazer seu melhor, né, como profissional ali. Empreendedor é uma visão além, né, é Sim. entender assim, olhar sempre no futuro. Olhar assim: "Cara, eu tô aqui, mas eu tenho que me preparar que eu não sei o que vai acontecer amanhã". Então tá sempre com um passo na frente, sempre com uma visão de estar melhor como profissional, melhor financeiramente, investimento. Acho que empreendedor nunca pode parar, né. E quando você percebeu que você estava ficando conhecido em Santos? Eu acho que depois você vê que eu corri sempre por fora, né. Eu fui um cara que nunca incomodava ninguém, sempre corri por fora, mas acho que a partir de 20 anos, 17, 18 anos na profissão, quando eu fui para Floriano, depois de uns 8, 10 anos, eu comecei a perceber que o salão começou a tomar outra forma, né. A Floriano 1 você tá falando, É, né, a primeira fase da Floriano ali, antes da Floriano 2, que é onde nossas vidas se é, cruzaram, né. começou a virar, Olha, porque o salão começou a mostrar uma cara mais feminina, e aí eu tive que, de novo, voltar, depois dos 17 anos de profissão, 18, 2005, voltar tudo do zero e voltar a fazer curso de novo em São Paulo. e o que você acredita que fez o seu trabalho se destacar em meio de tanta concorrência, Pedro? Ah, cara, eu nunca preocupei muito com o concorrente. Eu acho que o maior concorrente na vida, às vezes, somos nós mesmos, né. Então eu sempre procurei fazer o meu melhor. Então assim,
lógico, tinha muito salão que estava muito além de mim, né, os nomes forte na Baixada, mas eu sempre fui um cara que acreditei no médio e longo prazo. Fazer uma boa estratégia, com um bom trabalho, entender assim, vai chegar teu momento. Às vezes o tempo não é seu, mas o tempo tem que estar alinhado com Deus ali e vai chegar. Então, fui sempre muito tranquilo nessa parte aí. Né, a gente tá até conversando com a Bia antes, né, acho que ela melhor do que ninguém, ela viveu na pele, família, né, a família sente muito ali, né, o empreendedorismo, né, todo mundo tá por trás, fala: "Pô, o cara tá construindo um baita salão, tudo mais", mas você abdicou de muita coisa, né, pra ter o que você tem hoje dentro desse processo, né. Como que foi isso, Pedro? Isso era premeditado na sua vida, né? "Ó, eu vou me abdicar aqui, vou dar 2 passos para trás para dar um para frente". Você sempre pensou dessa maneira ou as coisas iam acontecendo e você ia se adequando ao momento? Não, os projetos sempre foi assim, cara. Eu sempre tive que pensar num projeto de médio e longo prazo. Sempre os meus projetos foi em torno de 5 a 10 anos, mas na hora que tinha que fazer o projeto, eu tinha que abrir mais mão, às vezes, de viagem, de carro, disso e várias coisas. Então, assim, todos os projetos foi difícil, né. Quando eu mudei da Floriano para aquele outro salão que você conheceu, quando eu achei que teria que não pagar mais aluguel e construir um patrimônio, um salão meu próprio, foi um desafio muito grande também. Então, assim, que você falou, foi várias fases, né. Todas foi difícil, cara, mas todas deu para passar e superar, então. E acho que isso fica de ensinamento, né, para quem tá vendo de fora, né, a gente contou aqui a tua história, né, um pouco, acho que quem tá assistindo, já entendeu que você veio de um lugar sem nada, começou do zero, né, e eu acho que isso pode ser uma motivação a pessoas, né, que hoje às vezes não enxergam à frente, não enxergam que existe um processo de médio e longo prazo e que às vezes você precisa abdicar de algumas coisas, né. Eu como empresário, Pedro, eu vou te falar, eu acho que nesse interim, eu tô hoje eu tenho 44 anos, eu tô desde os 20 anos que eu tenho CNPJ. Cara, eu já acho que eu já quebrei umas 3 vezes, cara. Só que aquele a tal negócio, o empresário no Brasil, ele não pode se dar o luxo de quebrar e ficar, né. Porque você tem sua família por trás, tem pessoas que trabalham com você, Com certeza. né, então se você abaixar a cabeça e deixar a onda vir, a onda te leva, né, então mas é o quebrar e levantar no dia seguinte, e às vezes você não acredita que isso pode acontecer com outras pessoas, e é engraçado que eu estava vendo até o Felipe Tito, eu estava vendo outro dia um podcast com ele, e ele falou: "Hoje todo mundo vê minha mansão, todo mundo vê meus carros de luxo, todo mundo, mas eu já quebrei mais de 7 vezes", né, e isso acontece, né, as pessoas não têm ideia, né, a gente estava falando até sobre a pandemia, né, que foi o momento que mais te pegou despreparado, né, dentro da pandemia, né. Fala pra gente, Pedro, como que foi essa época da pandemia pra você? Ah, da pandemia foi uma fase difícil, porque eu estava numa, né, construindo um imóvel aí e me pegou numa fase, assim, sempre fui um cara prevenido, sempre deixei uma reserva. Quando chegou a pandemia, eu estava sem reserva. Meu Deus. E aí eu tinha dinheiro para passar um mês, em média, assim, falei: "Cara, um mês eu aguento". A Bia era contadora. É, a Bia falou: "Pai, o dinheiro vai dar para pagar as contas e mês que vem não tem mais". Meu Deus do Eu céu, falei: que "Cara, eu desespero. sempre tenho uma reserva para um ano e agora não tem para o mês". Você vê como é que é as coisas, né. Mas aí Deus vem de novo, é um novo desafio, né. Aí eu falei com ela, eu falei: "Vamos chamar a equipe e vou dizer, eu vou ter que trabalhar, cara, eu vou ter que voltar a trabalhar, o meio de sobreviver, eu não sei quando vai terminar essa pandemia". E aí eu chamei todo mundo e todo mundo aceitou, né, porque também todo mundo estava meio, eu ainda fui um cara que sempre me preveni, mas a maioria não estava prevenido também, a equipe. Como a maioria das pessoas, né, não tem mais reserva em dinheiro, e tal. E aí todo mundo aceitou e a gente voltou a trabalhar e aí foi levando ali por mais alguns meses, né, que a pandemia demorou quase um ano, né. Sim, Foi foi assustador, né, foi foi assustador. difícil. A gente não sabia qual que era o dia seguinte, o decreto que ia vir Às depois. vezes tinha horário para trabalhar só à tarde, tinha horário só a tal hora, e você precisava pagar os boletos, as contas, então foi meio desesperador, cara. É, tudo vencia da mesma forma, né, Pô, ninguém mas suspendeu os boletos, né. é, e foi legal também da pandemia para mim, eu fiz uma reflexão, assim, para quem está escutando, ouvindo, né, a gente não sou nada contra, né, mas foi a única época na minha vida que eu tirei um mês, cara. Foi muito legal, porque foi tão legal que eu fazia até a unha da Bia, da Nayara.
entendeu? Foi uma época que a gente se curtiu muito, às vezes ela falava: "Faz minha unha", eu ia lá fazer a unha dela, cortava. Então, assim, para dizer só se teve férias na minha vida, foi na pandemia. Olha só. Então eu fiquei um mês só, eu nunca parei um mês na minha vida, foi só na pandemia que foi um mês certinho. Poxa, Pedro, eu ouço muitos relatos dessa pandemia, né, é muito louco isso, porque, teve gente que se uniu mais à família e teve famílias que acabaram, né, porque começaram a ter que conviver obrigatoriamente. Então, aquela pessoa que pegava um fretado, ia pra São Paulo e passava a semana, né, e aí começou a conviver obrigatoriamente com a esposa dentro de casa, e aí começa, né, aquele choque, aquela então eu vi muitas famílias também, né, nesse momento também, né, desmembrarem, né, muito triste, né, mas aconteceu, né, ali foi o que você falou, foi uma convivência obrigatória, né, ou você amava aquilo ou você de repente abria mão daquilo, né. Me fala uma coisa, a gente conversou um pouco antes e a Bia até deu uma sugestão, ela falou assim: "Poxa meu, fala desse momento aí que é um momento muito especial, qual foi o momento mais marcante da sua carreira até hoje?" Mais marcante, assim, então, voltando um pouco, foi a decisão, né, que quando a gente também teve que abrir mão, né, em 2009, assim, de comprar algum lugar para poder construir uma sede própria, para te dar uma tranquilidade, dizer: "Cara, agora é a hora, se você não fazer isso agora, não sei se vai dar depois". E aí eu comprei uma casa ali no Canal 2 e construí do meu jeito, peguei um arquiteto, na época era o Edgar Pistelli, a gente pegou um arquiteto, sentamos junto e construímos aquele projeto. Foi um ano e meio de construção e montagem de salão, mas para mim acho que foi uma visão bem futurista, assim, me deu uma tranquilidade ali, foi uma virada de foi um momento difícil, mas foi legal, foi bacana. E ali foi cada detalhe, né. Hoje a gente fala de uma estrutura de 3 andares, é isso, Pedro? É, hoje o salão ali tem em torno de uns 350 metros, mais ou menos, um porte médio, né, um salão para Santos é um porte médio grande, né, bom. Tá. E a gente falou que de atendimento para noivas, debutantes, né, no segundo andar. A Bia falou alguns steps ali, então a gente ali na parte de baixo a gente tem a parte do salão, né, em cima quais são os serviços que a gente tem lá em Então, cima? lá nós temos uma sala de masculino, para ver que como é que a minha visão é, né. 15 anos atrás, eu fui um dos poucos cabeleireiro que falei assim: "Tem que ter uma sala exclusiva para masculino". Enquanto essa moda do cabeleireiro de 10 anos para cá, do masculino barbeiro, eu há 15 anos atrás eu já fiz uma sala para masculino, né, para dar um diferencial só para masculino. E tem a sala do meio, que a gente atende também noivas no final de semana, tem um espaço de noiva, e tem um projeto aí para o futuro aí também que depois a gente fala. Então tá certo, vai deixar pra última pergunta esse projeto do futuro, a gente vai querer saber e vamos deixar todo mundo aí ansioso aí, vai ter que assistir até o final do podcast aí, pra saber qual que é o projeto futuro do Pedro, tá. Pedro, vamos falar um pouquinho de atualização profissional e visão internacional. Você investe muito em cursos fora do país, né, por que isso sempre foi importante pra você? Então, assim, quando eu voltei a estudar em 2005, em janeiro de 2005 eu voltei para São Paulo. Comecei a fazer os cursos básicos de novo, do zero, depois 17 anos de profissão, 18. E eu fui para uma escola muito boa que se chama Fernando Alves, e eles montavam os cursos internacional, né, em Londres, Paris, vários lugares. E aí quando eu estava, a Wanda falou: "Ó, você vai com a gente para Paris em setembro". Isso era mais ou menos em julho, eu já estava lá 6 meses, tinha feito o básico, avançado. E aí eu fui em setembro de 2005 para Paris. Aí, fizemos o curso internacional de 4 dias. Pegamos um dia também de escola da L'Oréal, né, o Centro Tec L'Oréal, fui para o congresso também, conheci como é que funcionava lá, e depois de 2006 eu voltei também. Aí eu voltei pela L'Oréal, fomos de novo para Paris, 2008 eu voltei, também gostei muito, 2010 a gente voltou. Teve um momento marcante, talvez na tua primeira viagem. Eu lembro que você me contou esse momento, eu quero que você conte aqui pra todo mundo que tá assistindo a gente. Então, eu assim, sou um cara de muita fé, né, cara, eu sempre tudo para mim é Deus, isso é uma coisa meio pessoal minha. E eu quando eu cheguei lá, né, a primeira vez que eu fui para esse evento, era a gente vai dividir o quarto com alguém, até aí tudo bem. Só que lá a pessoa que ia dividir o quarto com o outro não aceitou.
porque achou que o cara, né, que as escolha dele e tal. E vieram perguntar pra mim: "Você aceita ficar com essa pessoa no teu quarto?" Falei: "Não, tá tudo bem, tá tranquilo, não tem problema nenhum". E aí a gente foi pro quarto e fomos arrumar a mala, colocar as coisas, e a pessoa falou pra mim assim: "Cara, a primeira coisa que eu faço quando eu venho pra cá, eu vou agradecer, eu vou na igreja, né, que é na igreja tal". Eu falei: "Pô, vamos lá". Pra mim, eu não conheço nada aqui, e largamos a mala e fomos pra igreja, subimos, pegamos um bondinho lá em Paris e fomos. Cara, eu falo pra todo mundo que ali eu senti a presença de Deus. Quando eu cheguei, estava naquele dia uns 7, 8 graus, estava frio. Quando eu cheguei dentro da igreja, passou uns minutos que eu estava agradecendo, eu comecei a sentir um calor, cara, que até hoje eu não consigo explicar. Foi 5, 6 minutos de calor, assim, mas era um tipo de um fogo, sabe. E ali eu falo até hoje foi o momento que eu senti a presença de Deus ali, cara. Então, eu estava agradecendo aos 41 anos, entendendo assim: "Cara, aonde você chegou? Você acreditou em mim", e eu tô até arrepiado, e eu fico emocionado, porque essa passagem foi muito forte, né. E aí eu falei: "Cara", ali eu comecei a sentir um calor, assim, muito quente, quente. Eu falei: "Pô, cara, eu tô passando mal, tossindo". Ele falou: "Não, relaxa, calma". E aí eu fui calmando, e passou uns 5 minutos, foi acalmando tudo ali. Mas quando eu falo de Deus, para quem não acredita, então eu ali eu senti a presença de Deus. Falei: "Cara, foi sensacional". Até hoje, é assim, eu sei que muita gente vai passar pela vida e não vai sentir, mas eu posso dizer que eu senti a presença de Deus ali. Estava dentro da igreja e veio um calor, e ali eu estava agradecendo, né, muita gratidão ali por estar ali em Paris como eu ali, né. Então para mim essa passagem, essa marcação vou levar para sempre comigo, assim. Se eu falo, eu me emociono. É, você não só se emocionou, como acho que você emocionou todo mundo que tá aqui. É, Foi assim, 2 partes que eu não falo muito, que eu me emociono, é essa parte e uma parte que é muito difícil também, que eu falo que eu passei aos 7 anos, quando, meu pai separou da minha mãe, e passou 3 meses, cara, longe da deixou com minha mãe com 4 filhos. Foi também uma parte, assim, que marcou muito na minha vida. E meu pai, quando ele falava de fé, ele se emocionava, porque ele falava sempre que um dia a Nossa Senhora Aparecida apareceu para ele, por isso que eu respeito muito todo mundo, cada um com a tua religião, e falou: "Volta que seus filhos precisam de você". Então foi aqueles 4 meses que eu saía para pedir algumas coisas para minha mãe também. Foi eu e meu irmão, às vezes minha mãe falava: "Vai pedir alguma coisa", a gente saía, ia na máquina, assim, tinha uma máquina de arroz que batia arroz, e o cara dava pra gente uma quilera, que aquilo ali era usado para os cara pegava para fazer comida para porco, né. E foi 3 meses muito difícil. Minha mãe às vezes dava água com açúcar, não tinha o que comer. Então meu pai voltou, e quando ele tocava nesse assunto era são 2 coisas que marca muito na vida da gente, né. Então eu levo comigo assim, então eu falo pro pessoal: "Não desiste, cara, segue firme, que todo mundo às vezes você não sabe da luta do outro. é verdade. Acha que para o outro foi fácil". E então assim, eu tenho essa parte de Paris, me marcou muito, e essa parte que eu lembro também dos anos 70, que foi muito difícil para mim. Mas o resto foi tranquilo, o resto a gente foi levando. Bom, um momento emocionante aqui no nosso podcast, né, como eu falei aqui há pouco, acho que você não só se emocionou, como acho que você trouxe aqui para cada um, né, um pouco da nossa vida, né, do que a gente às vezes a gente reclama, né, a gente às vezes, eh, a gente não agradece, né, o pouco que a gente tem, porque acho que todo mundo vive numa luta incessante de conseguir as coisas, de estar buscando as coisas, e tem pessoas às vezes que estão em situações piores que a gente, né, e que depois vem esse exemplo do que foi sua vida, né, cara, que existe o difícil, né, mas se você acreditar, se você tiver fé, né, e logicamente caminhar pelo certo, criar uma reputação sólida como você criou aqui em Santos, dentro da sua profissão, dentro do teu empreendedorismo, você consegue mudar a sua situação e a situação da tua família. E aí eu lembro de você me dizendo
que está entregando bastão para suas filhas, com 9 gerações à frente, né? E você contando isso para a gente agora faz todo sentido, essa frase, né? De 9 gerações à frente, elas não vão passar pelo que você passou, seus netos, netinho João, É, o João. não vai passar por isso, né? Porque teve o avô ali, né? Que passou e trabalhou para mudar essa realidade, né? Mudar o norte dessa família, né? E com certeza, através desse exemplo, elas também vão ser empreendedoras, né? Elas vão levar isso para a vida delas. E esse podcast está sendo muito importante porque assim elas têm você como referência e hoje todo mundo que está assistindo também vai ter um Pedro de referência, pode ter certeza disso. Isso aqui vai marcar a história aqui da nossa temporada, tá? Agora vamos voltar um pouco na experiência internacional e vamos falar dessas experiências internacionais. O que que você traz para o seu salão em Santos? A gente falou de visagismo um pouquinho antes de entrar aqui no episódio. E você falou que fez um curso com francês, tudo mais. Mas além do visagismo, pode falar um pouquinho do visagismo? O que mais você trouxe aqui para nossa cidade em relação a essas experiências internacionais? Olha, cara, o que eu aprendi muito quando a gente faz curso fora é que o legal, assim, quando você trabalha com cabelo, né, como muito aqui brasileiro que não tem essas condições, mas quando a gente vai lá fora, a gente entende que eles levam muito a sério, né, a profissão, né. E também uma coisa muito legal que eu aprendi lá fora, que eu só fui aprender depois que eu fui para fora, é que lá, assim, cada escola, cada formação, são diferentes. Então, quando você busca um trabalho lá, um salão, você está buscando uma referência daquela escola. Então, lá tem o Tony Guy, Vidal Sassoon, Dessange, Jean-Marc Jambet, são as escolas que eu fiz, mas cada um tem uma direção, né? A gente entende que, então, assim, que eu aprendi muito com isso aí, que o brasileiro hoje pode dizer que quem está atualizado é um dos melhores cabeleireiros do mundo. Porque lá fora, o cara que segue uma escola, que ele é formado, ele só segue aquela. E nós brasileiros é o único que faz todas as escolas. Então você vê que a gente consegue fazer. Eu fiz Vidal Sassoon, Tony Guy, Dessange, Jean-Marc Jambet. Então a gente fez várias formações. Pivot Point, eu fiz tanto na Espanha como na Argentina também. Então, assim, para mim, a gente tem um leque de saber mexer com todos os cabelos, técnicas diferentes, formação diferente. Isso foi muito legal. Acho que isso somou bastante. E na sua opinião, o que diferencia um profissional comum de um profissional de alto nível hoje, Pedro? Então, eu acho que assim, eu esses dias, há pouco tempo, há 2, 3 meses atrás, eu fui fazer um curso que é na área masculina. Tanto é que eu faço muito curso feminino, mas eu falei: "Vou fazer um curso aí, vou quebrar um pouco fazendo um masculino". E eu fui fazer um curso na academia, que é considerada a melhor do Brasil hoje, que é do Seu Elias, né. E foi engraçado, porque lá eles perguntam nome e idade. E aí eu percebi que a faixa etária ia de 17 a 30 a maioria, e o máximo era no 40, e depois pulava para mim que era 61. Mas eu achei legal, porque eu sou um cara que sempre estou me atualizando, eu acho que isso faz a diferença. É você não colocar a idade, é você entender que quando você começa a colocar a idade ou tempo, aí porque você está travado, parou. Então você tem que seguir, cara. Agora uma pergunta talvez polêmica, né? Você acha que o cabeleireiro precisa pensar como artista, empresário ou os dois? Eu acho que o cabeleireiro, assim, tem cara que é o artista. Então ele tem que pensar como artista e tem que ter alguém para cuidar da carreira ou da vida dele. Agora, tem cara que consegue, eu me considero assim o artista e o empreendedor também. Porque além de trabalhar, você tem que cuidar do dinheiro, do financeiro ou da saúde. Então tem cara que é muito bom no cabelo, concordo, até muito melhor do que eu, mas quando vai na outra área da vida, ele não consegue ter o controle sobre isso. Não administra, né? Não consegue administrar. Vamos falar sobre aprendizados, erros e superação, né? A gente falou só de acerto até agora. Mas, Pedro, qual foi o maior erro que você cometeu na carreira e o que você aprendeu com ele? Eu acho que os erros faz parte, né? Eu acho que o erro só acontece quando a gente se arrisca, né?
de tentar e muitas vezes você acredita, assim, você investe, acredita numa coisa e as coisas não acontecem. Mas eu acho que você tem que ter maturidade para entender isso e saber assim: "Cara, relaxa, calma, levanta a cabeça e vamos embora". Então, assim, às vezes você perde financeiramente, dinheiro, você aposta: "Ah, vou uma parte do salão vou investir nisso ou naquilo", e as coisas não acontecem, também faz parte. Eu acho que só vai acontecer com quem tá no meio de tentar, né. E o erro vira aprendizado, né. Como que você falou, Faz vira parte, faz parte, né. faz parte. E se você pudesse voltar no tempo, você faria algo diferente? Não, eu não faria algo diferente, eu só pediria, assim, para mim mesmo ou para Deus não deixar eu desistir como aconteceu na minha vida. Porque eu acho assim, como deu certo, cara, eu acho que eu agradeço muito, então eu não faria algo diferente. Poderia sim ser melhor profissional ou tentar, assim, cortar alguns caminhos que eu sei que daria hoje, que aí tenta passar para quem está chegando. Mas eu acho que a minha caminhada tinha que ser longa mesmo, né. Tinha. Passar por esse deserto aí, né, tem o deserto que a gente passa, tempestade que acontece, e aquela tempestade na vida também que a gente escolhe, né, as minhas muito aconteceu mesmo, e eu tive que superar, então, acho que é isso aí. E fala pra gente, Pedro, o que a vida no campo e os primeiros trabalhos te ensinaram, o que você carrega até hoje? Ah, o que eu carrego até hoje do trabalho duro foi disciplina, ser um cara guerreiro, porque assim, quando a gente trabalha na roça, primeiro que você tem que acordar 5 horas da manhã. Você até falando sobre o despertador agora há pouco, né. Então eu tinha que acordar assim, eu tinha que estar na roça, para ter uma noção, antes das 7. Mas eu tinha que pegar o caminhão para chegar lá, né. Então assim, eu aprendi assim, ter humildade, ser um cara guerreiro e ser um cara, assim, que valoriza, né, o trabalho, as pessoas também, né. Você aprende muito, cara. A roça, pra tu ter uma noção do que é a roça, muita gente não entende. Pra ter noção, quando a gente corta cana, a média da gente tomar de água, se hoje você tem que tomar 2 litros, a gente tomava 7, 8 litros de água por dia. É um sol escaldante, né. Então a média pra gente tomava, assim, 7, 8 lá, a gente levava um galão de água gelado, quando 2 horas já acabou. Então pra tu ver quanto é uma roça, o cara não tem noção. Então assim, eu falo pra quem trabalhou sabe quanto é difícil. Nem imagina, né. Não tem noção. Não tem noção, né. Só nos livros de geografia lá que você vê o pessoal da roça trabalhando, os moletons, né. É. A Eu fui um cara assim, meu pai tinha orgulho de falar que eu trabalhava na roça, mas eu não é que eu não tinha orgulho, eu sabia que era por um tempo, porque ele falava: "O Pedro era um dos melhores caras da roça, Pedro foi o melhor catador de algodão de Leme". Então um cara que cata algodão de le assim, hoje é a máquina, né, naquela época, manual era 150 quilos, o Pedro colhia 230 quilos num dia. Então era um assim, sempre quando eu me dispunha a trabalhar, sempre fui um cara muito para cima. Então acho que foi isso que fez a diferença. Então meu pai quando falava de roça, ele sentia orgulho de falar, mas eu falava: "Não é, isso aqui não é por um tempo", eu sabia que era por um tempo, mas eu fiz muito bem. sua história é inspiradora, viu, Pedro. Ó, eu vou te falar que a gente estava conversando sobre ter um livro, né, um livro, um filme, e realmente a tua história, ela facilmente vira um livro, facilmente ela vira um filme, né, porque, assim, não é fácil, né, tudo que você passou, né. Quantas pessoas ainda não estão lá, né, pessoas que Isso amigo, e é legal isso que você falou, porque quando eu vou lá, eu volto no meu bairro, para visitar meus amigos. eles estão lá ainda. Estão lá, cara, e eles têm maior carinho por mim, maior respeito e eu também tenho por eles. Então assim, eu tive que escolher a sair de lá e tentar, mas eu respeito porque eles estão lá, né, cara. Então vou, quando eu vou, eu dou uma passadinha no bairro. Que Só visitar eles. bacana, que bacana. Eles estão bem todos? Estão bem. Alguns foi embora, né, foi embora, faleceu, mas tem muitos que estão lá ainda. Que bacana. A gente chegou no último bloco. Olha só, passou rápido, hein. Fácil, né? Passou mais rápido do que eu pensava. É. Vamos falar sobre legado e inspiração, né. Que mensagem você deixaria para quem está começando do zero, assim como você começou? Olha, o que eu posso dizer assim, primeiro, não desiste,
né, e eu acho que você tem que ter algumas coisas para ter sucesso, né. Disciplina, eu sou um cara que me cobro muito, eu chego todo dia no salão 9h30, dependendo se eu tenho cliente ou não, antes eu chegava às 9h. Então, a primeira coisa que eu digo para alguém, se alguém quer chegar em algum lugar, eu sou um cara que eu acho que eu tenho condições e eu brinco assim que eu posso ser um coach real, né, para dizer sobre a realidade, que eu sei o que é um país, eu sou um cara que vim daquela minoria dos 4%, 5 hoje, mas estou no topo do 95. Então hoje eu estou aí no topo hoje a gente sabe que a desigualdade no Brasil é muito grande, mas eu sei da onde eu saí e sei da onde que eu tô. Então eu falo: "Pessoal, qualquer um pode chegar, mas talvez precisa de uma pessoa que dá uma mentoria, fala como um assunto que nós estamos conversando, falando de uma realidade, assim, não vai ser fácil, né, mas não pode existir, cara. Aí você vai mudar a realidade". Eu digo assim: "Se o meu pai não me deu, eu nunca cobrei", mas eu não aceitei, eu achei que as minhas filhas todas são formadas, fizeram faculdade, trabalham comigo desde os 15 anos. Então, assim, não é porque eu não tive chance de estudar, ou não tive oportunidade, mas estava na minha mão de mudar a realidade delas. Então eu digo como você falou, hoje eu estou passando o bastão para minhas filhas, com 9 geração na frente. E tem gente que tem todas as oportunidades na mão e não consegue dar um passo. Então eu falo: "Cara, aproveita as oportunidades que a vida dá, porque às vezes você só tem uma vida. Se você pode mudar algo, por que não? Deixar algo bom, um legado bom para teus filhos, para o teu neto, porque qual o sentido da vida? Você passar por aqui e não plantar nada?". Então a minha vida foi sempre assim, colocar um sentido, um objetivo, dizer: "Cara, vai valer a pena". E é impressionante, né, que a gente tá com alguém aqui hoje, nessa mesa, a Bia falou isso, ela reforçou ali antes da gente entrar. "Poxa, meu pai ele tem o terceiro ano do ensino fundamental, né, e olha o que ele construiu, olha o que ele chegou, quantas pessoas com faculdades, né, que você tá falando agora, que tem tudo de mão beijada, às vezes não consegue a metade do teu patrimônio, não consegue nada, né, e você foi referência e trouxe outras referências com você. A gente estava brincando, né, que tem pessoas que saíram do teu salão, mas são conhecidas como: "Pô, mas veio lá do Pedro", né, "Pô, fulano lá do Pedro". Começou pelo Pedro. Acho que tem pelo menos uns 6 salões, assim, que eu lembro que começou comigo, né. Para mim é um orgulho também, de dizer: "Pô, começou comigo", e hoje tem seu salão, meu irmão, Fabrício e outros mais aí. Então, assim, eu tento dar oportunidades. Eu quero que a pessoa seja igual ou melhor do que eu. Nunca tive problema com concorrente do meu lado que seja melhor do que eu, nunca me preocupou isso não. Então eu até cobro demais das pessoas que estão do meu lado. Ó, eu vou mandar até um abraço para o Ismael, mas aconteceu recentemente, uma amiga minha falou assim: "Eu vou levar meu filho cortar o cabelo no Ismael". E aí eu perguntei: "Mas qual Ismael?". É que eu lembrava do Ismael lá, o Ismael do Pedro. O Ismael Sanches, irmão do Pedro, A gente né. é que a gente tem uma história muito legal, né, eu com meu irmão a gente ficou 21 anos junto, né, foi uma parceria muito boa. Então também sempre torço pelo Ismael e ele é um cara sensacional, profissional top também. Top, né, muito legal, cara. Ismael, um abraço pra você, Ismael. O que significa pra você olhar pra trás e ver tudo que você construiu em Santos, Pedro? Cara, eu sou um cara que posso falar que eu sinto muito orgulho de mim mesmo, sabe, da minha história, dizer: "Cara, você caminhou numa linha reta". Meu pai não me deu nada, mas ele deu o principal, né, trabalho, ser um cara honesto, ser um cara que não se compara com ninguém, respeite todo mundo, mas exige ser respeitado também. Porque as pessoas têm um hábito de respeitar só quem é o fulano, ciclano, tem dinheiro ou não. E meu pai sempre falou: "Não, você tem que respeitar todo mundo, mas também você tem que exigir que seja respeitado". Então acho que é uma coisa que eu levo muito comigo, assim, você me conhece minha história há 25 anos, você frequentou meu salão, mas você sabe que até hoje a gente se cumprimenta em todo lugar, apesar de você não ir lá, mas todo lugar a gente se cumprimenta, conheço tua esposa, teus filhos, isso é legal para mim. Mesmo que o cliente não frequenta a minha casa, mas continua tendo um respeito e um carinho por mim, eu acho que isso é fundamental. E Pedro, assim, é interessante porque toda vez que eu te vejo, né, me remete um pedaço da minha história, né. Você sabe da importância que teve meu avô na minha vida, foi meu melhor amigo, né, foi a pessoa que realmente, me ajudou, me incentivou, faz muita falta até hoje, né, eu sinto muitas saudades dele.
E uma das pessoas que eu mais lembro do meu avô é você. Quando eu vejo, porque assim, meu avô era um heavy user lá do salão. Ele amava, ele recebia no dia 30. Então todo dia 30 ele ia lá no salão. Eu lembro disso dele. Eu acho que ele pegou até a primeira fase da Floriano antes da mudança. Eu lembro dele chegando em casa e falando: não, o Pedro mudou pra Floriano, um pouquinho mais pra cá, agora mais perto da gente. Né? E ele amava frequentar teu salão, ele amava você como pessoa. Ele falava muito bem de você. Meu, era muito legal essa amizade que vocês tinham. E eu lembro né, talvez, quantos anos tem a Bia hoje? 26, né? 26 anos. Nessa fase, eu tinha uns 20, 21 anos, né? Eu tô com Por aí. 44, um pouco até mais novo, 19 anos. E aí eu lembro de eu indo lá no salão buscar meu avô e conversando contigo. Algumas vezes eu cortava o cabelo lá, né? Acho que com o Fabrício, contigo mesmo também. E você me remete muito a esse meu passado, você me dá uma nostalgia quando eu te vejo, assim, me vem algo tão bom, sabe, relacionado a você, a minha família, assim, é impressionante, cara. E aí eu fiquei muito feliz, né, quando a gente teve esse reencontro aqui, porque eu falei: "Pô, a gente vai conseguir eternizar isso, né, essa amizade que a gente tem, né, essa história que você teve, o qual eu nem sabia, né, que assim, eu conheço a tua história da Floriano, conheço o Pedro empreendedor, o Pedro que se tornou conhecido a partir dali, né, que eu acho que foi uma crescente depois da Floriano Peixoto ali, né, o salão que você construiu no Canal 2, depois ali acho que foi é o que marcou realmente a sua carreira, que as pessoas passaram a te conhecer melhor. Mas esse antes, né, da gente cruzar os nossos caminhos, é o que me deixou mais impressionado, né. Eu jamais imaginaria que você tinha saído da roça, você tinha passado por tudo isso, toda essa história de empreendedorismo, de construção, né. O amor que você tem também pela sua família, pelas suas filhas, algo assim que realmente é bonito de ver, né. Mas é o que a gente fala, de fora é bonito de ver, mas de dentro, Ah, né, é a educação que está sendo tem que plantada, né, é o dia a dia do trabalho, não é tão fácil a convivência, acho que quem trabalha em família sabe disso. Mas de fora a gente sabe os valores que você passa, não como ser humano, que você está deixando isso aqui marcado pra gente, mas dentro da sua família, tá. Como você gostaria de ser lembrado na nossa cidade pelos seus clientes? eu o que eu sempre falo, cara, é assim, primeiramente eu gosto de ser lembrado, assim, como uma pessoa transparente, ser um cara honesto comigo e com meus clientes também, né. Independente de muitos clientes meu que frequenta a minha casa até hoje ou não, que continua sendo meu amigo da mesma forma, e tem uma boa relação, assim, que eu construí com muitos clientes, amigos de toda a área. Então para mim eu quero que continue essa imagem aí, né, que seja lembrado sempre dessa forma aí. E teu vô, eu quero falar, teu vô foi uma das pessoas mais sensacional, que o que eu admirava do teu vô também era esse carinho, esse amor por você, né. Puta, ele ia lá, o neto só falava de você, e eu lembro que ele pegava o carro dele, te levava para cantar e buscar tuas coisas, 3 horas da manhã ele contava tudo. Então, assim, para mim marcou muito. Foi uns 10 anos ali acompanhando o teu vô, foi sensacional sobre o teu vô, também marcou para mim pra caramba. Eu lembro que meu avô, eh, a minha banda estava crescendo na época, e eu tive uma banda que ganhou um festival aqui em Santos muito famoso, né, eu era muito criança, assim, eu tinha 17 anos, e a gente gravou uma demozinha e a gente foi tocar na Reggae Night, a gente conseguiu tocar a nossa música na rádio, era TV Mar na época, então foi o primeiro enseada rock. E aí os 10 finalistas tocavam na Reggae Night. Até quem fechou esse show foi o Mascavo, uma banda Mascavo que tem aquela música Anjo do Céu, né, são bem conhecidos esses caras aí. E aí eu lembro que o meu avô falou assim: "Caramba, eu não tenho guitarra pra tocar, né, meu", eu tocava com instrumento emprestado, assim. E ele tinha um Monza, assim, que estava parado na garagem, né, e aí um dia aquele Monza sumiu, cara, sumiu, ele continuou, ele tinha um Tipo também, que era um outro carro. Eu falei: "O que aconteceu com o Monza e tudo mais?". Aí era uma época dessa, assim, perto do Natal, tudo mais, aí ele chegou com uma guitarra, cara, uma guitarra e um amplificador em casa, ele falou: "Pô, meu, eu troquei o carro na guitarra e no amplificador". Ele era muito louco, cara. E a guitarra era a guitarra que eu queria, porque era igual do Digão do Raimundos, naquela época o Raimundos estava estourado, era uma Jackson, né, depois essa guitarra virou meu estúdio, eu construí um estúdio ali no Gonzaga de gravação, aqui na Marechal Deodoro, e essa guitarra virou o ponto de partida do meu estúdio. Mas ele tinha dessas, cara, ele do nada ele tinha um insight, pô, eu não podia eu não pedia pra ele, né, eu acabava não pedindo, ele via, né, a luta, tudo acontecendo, e ele tinha aqueles insights, ele ia lá, né, Sensacional. pegou aquele carrinho que era de estimação dele, que era um Monza mais antigo assim, mas que ele era prestimoso com aquele Monza e trocou,
né, veio só com uma guitarra e um amplificador, assim, eu falei: "Cara, que loucura, meu avô é muito doido mesmo, né". É, mas é isso que você falou, que a gente passa por aqui e um dia a gente deixar essas boas lembranças, né, essas coisas aí de amor, de respeito, e que você vai levar para tua vida e teus filhos também, eu acho que esse é o sentido mesmo. Esse é o sentido. Bom, chegou a hora que a gente deixou para o final aqui, né, e você prometeu que ia contar pra gente. E Quais são os próximos sonhos e projetos daqui pra frente, Pedro? então, eu tô assim, a gente tem um projeto, a gente trabalha muito com parceria, eu e a Bia, né, minha filha aí. A gente fala muito assim, de fazer algum trabalho também beneficente, de ensinar, né, a pessoa. Esse ano o desafio meu era reformar uma parte lá em cima, para a gente começar com essa ideia. A gente conseguiu concluir uns 80% aí da reforma, agora a gente pretende terminar. Então a gente tem um projeto, continuar trabalhando, mas tentar também fazer um algo legal para da profissão para o próximo aí. É um projeto aí que a gente está, fizemos uma reforma lá, estamos finalizando aí, quem sabe ano que vem sai. Bom, a gente desenhou algumas situações de cunho social aqui, antes desse episódio começar. Acredito eu que agora em 2026, né, essa parceria do Diário Santista com a Sanches, e a gente vai trazer outros empresários, outras pessoas também junto, para a gente ajudar realmente o próximo, trazer oportunidade às vezes para quem não tem, né, abrir portas, às vezes ensinando uma profissão, às vezes entregando ali uma necessidade, né. A gente acabou de fazer a primeira taça, né, agora Diário Santista de beach tênis, e a inscrição foi revertida em 1 quilo de alimento. A gente conseguiu ajudar a ONG Obra do Bem, é uma ONG muito séria, né, que atua em áreas de palafitas, México 70, né, e a gente sabe que é muito difícil. E vendo você com esse comprometimento, a gente deixa aqui, sabe, as portas abertas para o que você quiser fazer, Pedro, a gente vai estar junto com você, pode ter certeza disso, e vai se usar do nosso meio também para trazer outros empresários, outras pessoas que também têm esse mesmo cunho e que queiram ajudar o próximo. Pedro, o microfone está aberto, passa uma mensagem final para quem assistiu esse episódio. Eu só quero agradecer, né, pela confiança, pela parceria também, e dizer assim: "Cara, não desista, acredita". Eu também tenho meus projetos, até de repente até de fazer umas mentoria, né. Eu vejo que muita gente, assim, hoje dá palestra, quem sabe um dia também eu posso estar passando a minha história real aí para muita gente, e dizer: "Cara, não desista, chega lá". Talvez pode demorar um pouquinho, mas não pode desistir, né, cara. Então acho que a mensagem que eu passo hoje, assim, é não desistir. Eu vejo que o mundo tá difícil, as pessoas estão muito, assim, muito ansiosas, muito com depressão, e a gente tem uma preocupação tremenda com a parte hoje. A gente vê com o cliente isso, né. E eu sei que tá passando por esse momento de depressão, de ansiedade. Eu só falo assim: "Levanta a cabeça, não desiste, acredita". Eu passei pelos momentos difíceis demais, tive um momento também de ansiedade, depressão, quando eu perdi a mãe da minha filha e também perdi a minha equipe. Foi um momento difícil para mim também, isso há 30 anos, mas assim, nunca desisti, cara. Sempre entendi que você tem que virar a chave. Às vezes acordar ou conversar com Deus, entender, buscar algo, e essa é a mensagem que eu passo, assim: "Não desistir, Ó, vai dar tudo certo". e te falo mais, né, quem sabe um dia em 2026 teremos uma mentoria ainda, junto com o Diário Santista, um workshop do Pedro Sanches para o nicho, né, primeiramente dos cabeleireiros, pessoas que são proprietários dos seus salões, que querem ter seus salões, e a gente vai fazer uma mentoria. Isso é um compromisso firmado nosso, né, que esse ano de 2026 é um projeto do jornal junto a Sanches lá, para a gente estar levando à frente aí e trazendo esse ensinamento, um pouco da sua vida, né, um pouco desse cara que foi o Pedro aí, né, que superou praticamente todos os limites impostos a ele e se tornou hoje uma referência como empresário aqui em Santos. Pra gente foi uma honra, viu, Pedro? Muito obrigado. Para mim também foi um prazer. Fiquei feliz de te ver de novo. Obrigado mesmo, de coração. Espero você aqui outras vezes. Lembrando que Diário Cast é Diário Santista e Diário Santista é a nova voz do Santista.